Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus? Eu quero convidar você, um versículo da palavra de Deus que eu gostaria de ler com você, se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém? Graças a Deus por esse versículo maravilhoso da palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema, vivendo uma nova vida em triunfo. Paizinho querido, nós queremos entregar nas tuas mãos esta noite a tua santa e bendita palavra, Senhor. Vem falar conosco mais uma vez neste recinto de oração. Vem, ó Deus, ministrar a todos nós que precisamos ouvir mais esta porção deste maná que vem do céu para alimentar a nossa vida, Senhor. Fala conosco, fala com a tua igreja, abençoa-nos neste lugar. Tão somente caia por terra toda a obra do homem e o teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite. É o que eu oro e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, há uma verdade que o apóstolo Paulo, ele colocou não somente para a igreja de Corinto naqueles dias, mas uma verdade para mim e para você nessa noite. O apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação da palavra de Deus, que nos diz que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que coisa maravilhosa, quando nós ouvimos esta palavra do apóstolo Paulo ao nosso coração. Agora, irmãos, Paulo diz esta verdade, mas nós precisamos começar a analisar a nossa vida, porque, olhando para esse texto, às vezes nós podemos ser confundidos com aquilo que o apóstolo Paulo quer ministrar à sua igreja. Nós não conquistamos a todo momento vitórias. Nós sempre na nossa caminhada cristã, nós vamos nos deparar com derrotas também, faz parte de cada um de nós nessa caminhada. Temos vitórias e também temos derrotas. Então, quando a gente começa a olhar para essa verdade que o apóstolo Paulo coloca, nós precisamos entender o que ele estava querendo dizer à igreja de Corinto e a nós, porque senão nós podemos cair no erro. Então alguma coisa está errada comigo, ou alguma coisa está errada com a palavra, porque a palavra diz que ele sempre nos conduz em triunfo, mas nem sempre a gente vai estar vencendo. Eu olho para essa palavra de Deus nessa noite e começo a enxergar esta verdade, porque Paulo, quando olha para essa verdade, ele não está olhando para o mundo, ele está olhando
para o reino dos céus. Eu vou trazer 2 exemplos aqui para você nessa noite. 2 exemplos de homens de Deus do seu tempo. Quando você olha para o profeta Jeremias, você vê esse profeta que não foi aceito pelos homens. As pessoas que viviam no seu tempo não ouviam, estavam com os seus ouvidos fechados à palavra que ele ministrava ao seu povo, ao povo que Deus colocou ele como um dos profetas. Ou seja, Jeremias viveu um tempo de prisões. Jeremias não marcou presença no seu tempo. Mas Jeremias nos deixa uma palavra de coragem de um homem de Deus. Jeremias foi considerado um dos maiores profetas do seu tempo. Para os homens não tinha valor, para os homens não foi aceito, ele foi um derrotado, mas para Deus, ele foi um vitorioso. Ele foi um homem que triunfou na sua época. Ele foi um homem que venceu, apesar dos grandes desafios que ele encontrou na sua época. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. Que muitas vezes nós não enxergamos corretamente aquilo que Deus está fazendo através de mim, através de você. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão olhando o exterior, e as pessoas, quando olham para o exterior, muitas vezes não vão ver grandes coisas que nós conquistamos nesse mundo. Mas quando o Senhor olha para você, quando o Senhor olha para a tua vida, quando o Senhor começa a olhar para aquilo que você exerceu nesse mundo, o Senhor começa a ver o homem que você é, a mulher que você tem sido nesse tempo, porque você não está andando segundo o regimento dos homens, mas você anda segundo a palavra do Senhor na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Olha para João Batista. João Batista também foi um homem, um grande homem, que antecedeu a presença de Jesus. João Batista trouxe ódio e controvérsia às pessoas do seu tempo, os líderes, aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele. Não foi também aceito. Acabou morto, decapitado, sua cabeça. Mas Jesus fez uma declaração a respeito de João Batista. Os nascidos de mulher, João foi o maior. Então, quando eu começo a avaliar a palavra de Deus, irmãos, e nós que estamos vivendo nesse tempo em que se valoriza o que se tem, mas não se valoriza o que se é. O Jesus, nosso Deus, o nosso Pai, quando olha para nós, Ele não está interessado nas conquistas que você tem aqui nesse mundo. O nosso Pai, quando olha para nós, Ele começa a olhar para ver aquilo que eu tenho acrescido na minha vida, o que eu tenho recebido a cada dia diante de Deus, diante do nosso relacionamento com Ele. Deus nos separou para um tempo, mas não para se mostrar aos homens, irmãos. Deus separou a sua igreja, mas não para que ela fosse comprometida com o mundo, mas comprometido com a obra que o Senhor colocou diante de nós. Ser triunfante nesse tempo é o grande desafio de cada um de nós. Ser triunfante diante desse mundo que nós estamos vivendo é o que Jesus espera de mim e de você. Como a gente pode ser triunfante?
Eu creio que a primeira realidade que nós precisamos entender, para ser um triunfante nesse tempo, a primeira coisa que a gente precisa ter a convicção no nosso coração, irmãos, é que nós precisamos ter essa consciência que essa nova vida, ela tem a sua origem em Deus. Essa origem, essa vida que nós vivemos hoje, ela tem a sua origem no Senhor. Você não é vitorioso por causa do seu caráter. Você não é um vitorioso por causa dos seus diplomas. Você não é um vitorioso pelos títulos que você tem, pelas influências que estão ao seu redor. Você é vitorioso porque você depositou a sua esperança no Deus da eternidade. O triunfo do crente, ele nasce lá em cima. O triunfo do crente, ele nasce no céu, ele nasce no Senhor, ele não nasce no homem, ele não nasce nas circunstâncias dessa terra. O triunfo do crente começa quando o Senhor começa a operar lá de cima, e começa a olhar para mim, e começa a olhar para você, e começa a dizer, e começa a preparar o caminho da tua vitória, e começa a preparar a obra que Ele tem para cada um de nós. Triunfo nosso tem um agente, é o nosso Pai. Você precisa ter consciência disso. As coisas que nós conquistamos aqui nesse mundo, igreja, elas são desse mundo. É lógico que nós não vamos largá-las, não vamos deixar de estudar, que é importante, não vamos deixar de fazer os nossos afazeres diários, que são importantes. Nós vivemos nesse contexto e nós precisamos caminhar nesse contexto. Mas você precisa começar a colocar no seu coração que tudo começa lá. Tudo começa lá. Às vezes a gente tem expectativas mundanas. Às vezes a gente tem expectativas de homens para fazer. Esperamos em homens. Esperamos em gente, mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. As nossas expectativas começam com Deus, começam com a presença dEle, é Ele, e por Ele, e para Ele que são todas as coisas na nossa vida, amém? A palavra de Deus nos diz, graças a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz, que Cristo, em Cristo, sempre nos conduz, é Ele que nos conduz. Essa verdade, ela tem que estar latente ao nosso coração, porque senão nós vamos achar que nós estamos caminhando com os nossos olhos em lugar errado. Já percebeu? A gente que vive nesse mundo, muitas vezes a gente põe os nossos olhos em coisas desse mundo. Quantas surpresas Deus já prometeu e fez para você. Muitas delas a gente tenta até que se antecipem. Muitas delas, às vezes, a gente quer se apropriar no nosso tempo. Mas o caminhar com Jesus, ser triunfante com Jesus, é você viver na expectativa, não daquilo que eu sou, mas naquilo que Jesus está fazendo através da minha vida, naquilo que Ele está construindo, naquilo que verdadeiramente o nosso Pai tem feito em você. Irmãos, quantas pessoas estão decepcionadas? Essa é a palavra mais importante que nós colocamos no nosso tempo.
Quantas pessoas que estão decepcionadas consigo mesmo, decepcionadas até com Deus. Por quê? Porque esperaram de uma forma errada. Caminharam achando que o Senhor ia abrir aquela porta e ela não se abriu. Esperando que o homem estendesse a mão e não estendeu. Pessoas que abandonam o Evangelho. Pessoas que largam da presença de Deus, porque os seus olhos estão na posição errada, irmãos. Os olhos de muita gente hoje estão caminhando, olhando para os lugares errados. Se Paulo está falando aqui que Cristo que nos conduz, que Cristo que nos leva, que Cristo que abre as portas, que Cristo que executa o querer, o efetuar, segundo a sua vontade. Nós precisamos começar a olhar que é de lá que virá a nossa vitória. É de lá, irmãos. É de cima, é do Senhor. Eu olho para essa palavra e fico me perguntando, meu Pai, quantas coisas lindas Ele tem feito para mim e para você. Foi Ele que nos tirou do império das trevas e trouxe para a presença do Filho. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Isaías, que Deus trabalha para quem nele espera. As nossas expectativas a cada dia, irmãos, elas não podem ser mundanas, elas têm que ser espirituais. Elas têm que ser colocadas na presença do Senhor. Elas têm que ser depositadas no altar de Deus. E através da oração, através da comunhão, através do crescimento espiritual, nós vamos começar a receber de Deus aquilo que o Senhor tem preparado. Eu olhei para essa palavra e comecei a me perguntar, por que Paulo fez essa declaração? Por que Paulo disse essas palavras? Há uma razão muito importante aqui. Paulo estava, olha um pouquinho para mim, olha no verso 12, volta um pouquinho. Paulo estava onde? Em Troade, certo? Paulo estava em Troade para pregar o quê? O Evangelho. E o que diz aqui a palavra de Deus? E diz no finalzinho do verso 12, que uma porta se me abriu pelo Senhor. Você vai descobrir que essa porta, que está no verso 13, ela era a porta, no finalzinho do verso 13, que era para a Macedônia. Paulo estava em Troade. Oportunidade de pregar o Evangelho para aquela cidade. Mas de repente o Espírito Santo chega para ele e fala assim, Paulo, sai de Troade, e agora você vai para a Macedônia. Mas o coração de Paulo, ele começou a ficar preocupado. O coração de Paulo começou uma falta de paz interior. Por quê? Porque ele queria ter encontrado quem? Ao seu amigo chamado Tito, diz o verso 13. Ele estava na expectativa de encontrar aquele varão que era um companheiro de Paulo. Onde está Tito? Tito levou a carta aos coríntios. Foi o embaixador, aquele enviado para levar a carta à igreja de Corinto, porque existiam alguns problemas na igreja de Corinto. E Paulo estava na expectativa de encontrar a Tito. Para quê?
para eles estarem ali conversando a respeito da igreja do Senhor. Então Paulo, naquele momento, quando ele recebe aquela direção do Espírito Santo de Deus, vai para Macedônia, ele fica sem paz no coração, ele fica em crise, ele fica preocupado, ele fica esperando alguma coisa que acontecesse, mas naquele instante, ele faz essa declaração: graças, porém, a Deus, que em Cristo me conduz sempre em triunfo. No meio da prova, no meio da crise, no meio do problema, no meio da falta de paz, Paulo faz uma declaração: mas graças a Deus, que sempre me conduz em Cristo. Que coisa linda! Que coisa linda, irmãos. Você pode dizer isso? Você diz isso? No meio da tua dificuldade? No meio da tua luta, você pode dizer: mas graças a Deus, que sempre me conduz em Cristo. Sabe o que eu vejo para nós, nesse tempo? Nesse tempo aqui a gente vive, nós estamos precisando mudar a forma das nossas palavras. Se nós temos a convicção, se nós sabemos que o nosso Jesus está comigo, está com você, não vai ser uma pequena dificuldade que vai abalar o teu coração. Nós precisamos confiar. Cristo vai me conduzir. Cristo está me conduzindo. Cristo está me levando. As crises vêm na nossa vida porque a gente não entrega, a gente não confia, a gente não recebe a palavra de Deus ao nosso coração. Ou às vezes até recebemos, mas muitas vezes o inimigo vem, e o inimigo trabalha, e aquela palavra que vem ao teu coração, ela muitas vezes ela sai da tua presença. Porque a gente não compreendeu ainda, que um dia nós fizemos assim: Jesus, recebe a minha vida. Jesus recebeu você. Jesus tomou conta da tua vida, da tua casa. Jesus começou a tomar conta dos seus negócios. E às vezes a gente se angustia com isso, a gente se preocupa com as coisas: mas é amanhã, como é que vai ser? A conta que eu tenho que pagar amanhã, e os problemas que eu tenho que resolver amanhã. Mas a minha vida, Jesus está me conduzindo, Jesus está comigo, Jesus está caminhando comigo. Não vai ser estas pequenas coisas que vai abalar a minha fé, não vai ser esses pequenos problemas que vai me tirar a visão espiritual daquilo que Jesus trabalhou no meu ser. Paulo sabia disso. Paulo era conduzido pelo Espírito Santo. Paulo vivia uma vida que o Espírito Santo fechava as portas de um lado, fechou as portas na Ásia e começou a abrir em outro lugar. Abriu na Europa. E agora Paulo vai para Macedônia, sem saber o que iria acontecer ali, mas ele confiava. Graças a Deus, estou confiando. E quando Paulo chega na Macedônia, o que acontece? Deus leva ele a mudar o coração de uma serva do Senhor. Paulo chega a Macedônia, ele prega a palavra, uma serva do Senhor chamada Lídia, recebe a palavra de Deus, abre o coração a ele. Paulo vai lá e expulsa um demônio de uma jovem adivinhadora. E por causa disso, aquelas pessoas que estavam ali, irmãos, fizeram um complô contra Paulo, dizendo que estavam perturbando a cidade. Paulo e Silas acabaram indo para a prisão. Paulo estava em Filipos da Macedônia, uma cidade da Macedônia. Ele vai parar numa prisão. Mas espera aí, eu não estou sendo dirigido pelo Espírito Santo? Eu estou aqui na prisão.
Não é? Às vezes a gente tem umas atitudes assim, não é? A gente olha para a gente e fala, mas espera aí, mas eu estou fazendo a obra de Deus, por que eu estou parando nesse problema? Por que essa situação me veio ao meu coração? Paulo não murmurou. Paulo não falou mal de Deus. Você sabe o que Paulo e Silas fizeram naquela prisão? Eles oravam e cantavam louvores a Deus. Os outros ouviam. Paulo tinha certeza, irmãos, da condução de Cristo. Paulo tinha certeza que foi Jesus que abriu aquela porta, e é isso que a gente precisa começar a ter as convicções no nosso coração. Se você entregou sua vida a Deus, você pode ter a certeza que Deus vai fechar a porta aqui, vai abrir outra aqui, Deus vai te iluminar para esse lugar, vai te dar uma direção para onde você deve caminhar. E às vezes a gente olha aquilo como algo, não, mas tem algo errado aí. Não, não tem nada de errado. É o Senhor que está te conduzindo. É Deus que está fechando aqui, está abrindo aqui. É Deus que está fazendo a sua parte. E lá estavam Paulo e Silas, orando, jejuando, louvando a Deus, na prisão, algemados, presos. E diz a palavra do Senhor que perto da meia-noite, um terremoto veio. Um terremoto veio e quebrou aqueles grilhões, quebrou aquelas cadeias, quebrou aquelas obras do inimigo que estavam querendo prender a Paulo e Silas. E ali, Deus ainda usa o apóstolo Paulo para abençoar ali aquele carcereiro que queria se matar. Paulo fala, não, não faça. E naquele mesmo instante, aquele carcereiro cai de joelhos e diz, Paulo, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Naquele momento, aquele homem se rende à presença do apóstolo Paulo. Por quê? Por que aquele carcereiro, irmãos, se rendeu? Sabe por quê? Porque na hora da prova, ele viu o que aqueles homens de Deus estavam fazendo. Será que quando as pessoas olham para você na prova, você é aquele agente que está consciente daquilo que Deus está fazendo, ou nós estamos murmurando? Oh, que vida dura! Oh, que vida ruim! As pessoas estão vendo, as pessoas estão olhando para você, as pessoas estão olhando para você que se diz crente, você que se diz homem, você que se diz mulher de Deus. É nessa hora que Deus quer te usar, é nessa hora que Deus quer fazer de você um vaso de bênção ali. As pessoas estão ouvindo, eles não estão preocupados com o problema, eles estão preocupados em agradar ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles tinham convicção do que Deus está fazendo. Adoraram, louvaram. Eu acho que falta um pouquinho disso para a gente. Quando a crise chega, às vezes a gente não tem vontade nem de sair de casa, não é? A gente não tem vontade nem de conversar com as pessoas. A gente se fecha como uma ilha. A gente não quer ouvir mais nada. Para que Deus te trouxe para esse mundo? Para que Jesus nos conduz, igreja? Para que Jesus nos conduz nesse tempo? Será que eu estou só sendo mais um nesse mundo? Não, eu não sou mais um, eu sou aqui que o Pai está conduzindo, que o Pai está trabalhando, que o Pai está realizando uma grande obra. O Pai está fazendo algo bonito na minha vida. Uma nova estrada. Paulo entendeu
que Deus estava fazendo. Deus está construindo estradas novas na nossa vida. A gente só precisa ter olhos para enxergar. A gente só precisa buscar a resposta e acreditar que Deus caminha com você. Cristo te conduz em triunfo. O triunfo muitas vezes não vai ser visto nesse mundo, mas já está sendo visto pelo Senhor. Já está sendo visto por Deus, pela sua atitude, pelo seu mover, por aquilo que você acredita. Deus olha lá de cima e diz: esse é varão de fogo. Oh, aleluia. Deus olha lá de cima e diz: esse crê em mim. Esse é servo, esta é serva do Senhor. Paulo tinha essa consciência. Tudo na vida do crente é triunfo, porque nós já recebemos e ganhamos a maior bênção. Sabe qual é? A maior bênção do cristão é saber que nós já somos cidadãos do céu. Vamos deixar esse mundo. Ele tem uma esperança para você nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei o que você, de que forma você está caminhando. Mas, irmãos, nós precisamos começar a parar de olhar o que as pessoas dizem. Nós precisamos nos preocupar mais com o que o Senhor pensa de mim. Porque muitas vezes o que as pessoas falam te influencia a tua vida. Você desanima por aquilo que as pessoas dizem. E às vezes a gente começa a enxergar um monte de fantasmas, já percebeu? É fantasma para cá, fantasma, o fulano está falando isso, ciclano está dizendo isso, ciclano não gosta de você, fulano não gosta de você. Muitas dessas coisas é o inimigo trabalhando para que você comece a achar o outro diferente de você. O inimigo trabalhando para criar um problema com você. Nós precisamos colocar por terra esses fantasmas, essas vozes que vêm sobre a nossa vida, irmãos, que começam a mexer com a nossa instabilidade emocional. Você não pode caminhar pelo que os outros dizem. Você tem que caminhar pelo que o Senhor já está fazendo na sua vida. Você tem que caminhar por aquilo que o Senhor está construindo dentro de você, porque o Senhor está construindo um templo do Espírito Santo grandioso dentro de você. Deus está construindo dentro de você alguém poderoso para ser usado pelo Pai. E quando você abrir a boca, você começar a revelar a palavra do Senhor por onde você passar, por onde você dizer, está ali o óleo, a unção do Espírito Santo. Oh, aleluia. Deus tem algo com você. Deus tem algo com a nossa vida, irmãos. E às vezes a gente está parando com picuinha, com coisinha, com conversinha. A gente está perdendo a bênção. A gente está perdendo as vitórias que o Senhor está preparando para nós. Porque o inimigo está trabalhando. É a função dele. Mas cabe a você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se diz de Deus, que se diz filho do homem, que tenha convicções no seu coração, que tenha convicções na sua vida espiritual, e nada vai te abalar, nada vai tirar você da presença e da posição que o Senhor te colocou, porque você começa a olhar para aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, e não aquilo que o homem está construindo. Aleluia.
Graças a Deus, porque sempre me conduz em triunfo. Essa declaração a gente tem que fazer. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: graças a Deus. Diga para ele: graças a Deus, que sempre Cristo me conduz em triunfo. Graças a Deus, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, que Ele está me conduzindo, Ele está na minha vida, Ele está comigo, aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você, eu vou parar por aqui. Eu quero orar com você. Chama o grupo de louvor. Eu gostaria de orar com você nessa noite, por um princípio que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Graças a Deus, o princípio do agradecimento. A gente vive num clima, não é, irmãos, de muita petição, né? Pedimos, mas nós não agradecemos do mesmo jeito, da mesma forma, não agradecemos aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer na nossa vida, vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na tua vida, e vai fazer na tua casa, Ele vai fazer em você. Graças a Deus, nós precisamos da graça antes de acontecer. Graças a Deus, Senhor, estou confiando que aquela porta vai se abrir. Jesus, Tu está comigo. Jesus, estou confiando. Aquele momento, aquela hora, aquela bênção. Graças a Deus, Jesus. Já estou vendo pela fé. Já estou vendo com meus olhos espirituais aquela cura daquela pessoa, aquela cura dessa vida. Já estou vendo pelos olhos da fé. Xarabacovalagyassou. Oh, aleluias, glória a Deus. Eu vejo pela fé nessa noite, eu vejo pela fé a cura da Marcela, Toninho, Xaraiacovalabreastou. Oh, aleluias, eu vejo pela fé nessa noite, aquilo que o Senhor vai estar fazendo, glória a Deus.